Fala aí, turminha do nono ano, beleza? Professor Tafarel aqui. A aula de hoje nós iremos falar sobre como os Estados Unidos teve seu desenvolvimento após a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai começar a entender o contexto que vai levar aos Estados Unidos a chegar numa crise de 29 que vai fazer com que as bolsas de valores dos Estados Unidos eles zerem, ela quebre, como se fosse uma quebra dos Estados Unidos, uma das maiores crises do capitalismo. É dentro desse contexto que a gente vai estudar essa aula, beleza? Estou aqui utilizando aqui o próprio livro de vocês. A gente vai falar na unidade 2, tá bom? A gente vai falar da unidade 2, página 63, tá legal? É essa que começa se falando como que vai se desenrolar essa ideia de os Estados Unidos se tornar a maior potência e até entrar nessa crise de 29. Tá legal? Aqui tem um texto introdutório que eu vou passar para a gente ganhar tempo. E a gente vai falando aqui, vamos entrar no nosso capítulo 4, onde a gente nos interessa, que nós vamos falar da crise de 29 até o New Deal. Tá? O que é a crise de 29? Foi a crise e o New Deal foi o plano econômico que reconstruiu os Estados Unidos, a economia norte-americana. Bom, em 1929, os Estados Unidos viveram uma crise muito grave, onde várias pessoas ficaram desempregadas, uma pobreza, falência de empresas e de bancos, muitas pessoas cometendo suicídio, falta de rendimento na agricultura, e a gente vai tentar entender como que levou, o que levou a essa crise acontecer e quais foram os efeitos dela também para o mundo, não só nos Estados Unidos, mas para o mundo também. Tá legal? Primeiro, a gente vai falando aqui, a gente utiliza aqui o filme do Chaplin chamado O Adorável Vagabundo, que esse filme ele vai se passar basicamente nesse período do pós-guerra, tá? Esse filme ele vem, o Chaplin, ele é um ator que ele vai fazer várias críticas através da comédia e um dos filmes dele se passa nessa época, tá legal? O personagem mais famoso do Chaplin é o Carlitos, mas vamos lá. Ao fim da guerra, a ascensão dos Estados Unidos e o retorno do liberalismo. Após a Primeira Guerra Mundial, um período que vai durar de 1914 a 1918, o país que sai com maior economia se torna o país mais rico do mundo, são os Estados Unidos. Isso é o fato da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela teve um saldo muito positivo para a economia norte-americana. A guerra ela destruiu o continente europeu quase todo, mas para os Estados Unidos ele foi bem legal. Por quê? Porque enquanto os países europeus eles começavam a passar por uma reconstrução, eles ainda necessitavam de importar mercadorias. Então, para os Estados Unidos, isso foi muito bom. Os Estados Unidos ele sai como credor desses países europeus e passa também como um grande exportador de economia, de mercado. Então, para ele é muito legal, para os Estados Unidos foi muito útil esse final de guerra. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos saem como a principal potência da época. E aí a gente vai pegar algumas conquistas que surgiram após a Primeira Guerra Mundial, como o sufragismo e os direitos sociais das mulheres norte-americanas. O que é isso? Sufragismo seria o direito ao voto, tá? Como durante a Primeira Guerra Mundial muitos homens foram para a guerra, as mulheres ocuparam vários postos de trabalho.
E aí a gente vai ter várias conquistas femininas dentro desse contexto, beleza? Com a independência financeira, essas mulheres passam a lutar contra os costumes da época e elas começam a lutar por direitos políticos, como direito de voto, direito de serem votadas. Tá legal? Então, esse movimento se inicia na Inglaterra, esse movimento das lideranças femininas dos Estados Unidos, ela vem como uma consequência do pós-guerra também. Por quê? Porque durante a guerra, muitos homens foram trabalhar, foram para a guerra, e as mulheres ocuparam esses postos de emprego para a economia não parar. Então as mulheres começaram a ganhar alguma independência financeira e começaram a lutar por seus direitos políticos. O direito ao voto e o direito de se candidatar também. Beleza? E aqui a gente tem a ideia da repressão aos trabalhadores, que a repressão às guerras, às greves, às manifestações de trabalhadores, que eram muito por melhorias de emprego, melhoria na condição de vida, eles eram muito perseguidos. Por quê? Porque a mão de obra era farta, porque como a Europa estava num total colapso, houve uma grande leva de imigração para dentro dos Estados Unidos. Então, superlotou de mão de obra, se torna mão de obra farta, e aí começa, tu não quer trabalhar, tá reclamando, então vem outro aqui no seu lugar. Então, essa forma começa um rodízio muito forte, uma repressão aos trabalhadores, devido à mão de obra farta. Então, essas guerras, essas greves operárias, elas eram tratadas com extrema violência policial, e os empresários, eles demitiam qualquer operário que participasse de sindicatos. As pessoas que faziam parte de organizações ideológicas anarquistas, comunistas ou socialistas, eles eram considerados criminosos pelos patrões e eram demitidos. Tá? E aqui a gente também tinha as perseguições aos trabalhadores negros. Lembrando a vocês que em 1915 a Ku Klux Klan era uma entidade que pregava o ódio aos negros, a supremacia branca, e ela tinha um grande número de apoiadores, não eram apoiadores pequenos, não. Muitas pessoas apoiavam a Ku Klux Klan. E esses, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos. E os membros dessa Ku Klux Klan, eles praticavam assassinatos, linchamentos e enforcamentos de pessoas negras, simplesmente pelo fato de serem negros, porque eles pregavam a supremacia branca. Tá? Lembra lá do 8º ano que vocês estudaram a KKK, a Ku Klux Klan? Então, esse movimento ele está muito presente ainda nos Estados do Sul durante esse período. Agora a gente pega alguns grupos pequenos, tá, nos Estados Unidos atualmente. Porém, ela existe ainda. Alguns membros ainda acreditam nessa ideia de supremacia branca, essa ideia absurda. E o período de lei seca. Lei seca, a gente não é essa lei seca que a gente tem aí hoje, não, que bebeu não pode dirigir. Não, a lei seca nos Estados Unidos é que começa a proibição da venda de bebidas alcoólicas. O resultado disso foram o surgimento de várias empresas clandestinas e a formação de várias gangues. Essas gangues, esses membros de gangues chamados de gangster, que tinham o apoio de alguns policiais corruptos. O mais famoso desses gangsters foi o Al Capone e alguns bares clandestinos continuavam a funcionar vendendo bebidas alcoólicas. Então, a gente vai ter nesse período a conquista dos direitos das mulheres, a gente vai ter a repressão aos trabalhadores negros, porque havia um sentimento muito forte de racismo ainda dentro desse conceito de supremacia branca da Ku Klux Klan, e essa ideia da proibição da venda de bebida alcoólica, a lei seca. Tá?
a gente tem, vamos entrar agora nos anos 20, que é o ano de prosperidade, que é o ano do American Way Life, o estilo de vida americano. Conforme os Estados Unidos ele sai da Primeira Guerra muito muito próspero, a economia muito próspera, essa estado de vida americano, estado de consumismo, ele começa. Então a venda de eletrodomésticos começa a ser muito farta nos Estados Unidos. Essa ideia de sociedade de consumo que a sociedade americana prega, que tem que ter uma ideia do consumismo. Então essa foi um período de muita publicidade, onde as lojas elas vendiam a imagem de uma coisa muito boa, que comprar é uma coisa muito boa, consumir é uma coisa muito boa. Então essas compras começavam a girar a economia. Então conforme vai comprando mais, o governo incentivava cada vez mais a comprar, e aí esse é o estilo de vida americano. E de acordo com isso, surgem algumas teorias, que é o foco da nossa aula de hoje, que são duas teorias que vão servir de base para aumentar a produção dessa sociedade, que é o Taylorismo, que é uma expressão que vem do Frederick Taylor. O Taylorismo funciona da seguinte forma: ele vai formular alguns métodos de trabalho nas fábricas para que os operários eles produzissem mais em menor tempo, menor escala. Mas como que funcionava? O operário ele deveria ser especializado em uma única função, como apertar um determinado parafuso de uma peça. Então ele perde todo o conhecimento a sua capacidade profissional, ele perde tudo isso. Então ele perde todo o conhecimento de montar, por exemplo, um sapato. O cara vai ser responsável por passar apenas um cadastro. Ele não vai saber fazer mais nada. Porém, o Taylorismo ele não tinha uma ordem certa a se cumprir, entendeu? Já que vai ser diferente do Fordismo que a gente vai ver mais à frente. Então essa ideia, isso aqui é um filme do Chaplin, tá? Tempos Modernos, que é uma crítica aos métodos tayloristas, que cada um tem apenas uma função, beleza? Porém, não é uma coisa muito organizada, como a gente vai ver no Fordismo, ele era mais à frente, onde o Fordismo ele vai pegar as ideias do método de Taylor, do Taylorismo, e ele vai aprimorar os métodos de Taylor. Esse Ford é o mesmo cara que criou lá o automóvel, o Henry Ford, dono, um dos fundadores da empresa Ford, essa indústria de automóveis gigantesca. Né? As ideias de Ford vai ser o seguinte: ele vai criar uma longa esteira rolante com operários dispostos ao longo dela. Como assim? É uma linha de produção. Ele cria uma linha de produção. Essa esteira vai acontecer, a mercadoria vai passando e onde dentro de ao lado de cada esteira, cada operário tem a sua função. Afinal da esteira, o automóvel já sai pronto. Ou seja, Ford ele inventou uma nova linha de montagem. Como resultado, sua fábrica passa a produzir mais automóveis em um tempo muito menor. Então, essa alta produtividade nas indústrias com a adoção do Taylorismo e do Fordismo, ela torna o automóvel mais acessível à família. E outras mercadorias também passam a adotar essa nova forma de montagem, nova forma de produção, esse novo modo de produção. Ou seja, o Taylorismo funciona da seguinte forma: cada operário com sua função, porém não é uma coisa muito organizada como o Fordismo, que tem uma linha de produção, onde uma esteira vai passando e cada operário vai fazendo a sua função ali. Tá legal? Isso vai levar à construção de muitas mercadorias, porém em menor tempo. Tá? E aqui a gente vai ter euforias e problemas.
A prosperidade nos anos 20, de 1920, era crescente. Havia uma grande euforia na sociedade estadunidense, mas problemas graves na economia não foram percebidos. O primeiro problema foi a má distribuição de renda. Os ricos concentravam as riquezas e as classes médias melhoravam cada vez mais seu padrão de vida. Enquanto isso, os trabalhadores, a grande maioria, ganhavam cada vez menos. O segundo problema na economia dos Estados Unidos era que muitos ramos da indústria de comércio eram controlados por poucas empresas. As empresas formavam um cartel, que era uma forma de acordo secreto entre essas empresas para controlar o preço. Uma empresa ou várias, eles conseguiam, através desses acordos, esse controle de preços, onde o objetivo era ter o monopólio de setor de produção da comercialização. O que é monopólio? Monopólio é o controle de um ramo com poucas empresas. Então, eles combinam os preços, poucas empresas controlam o mercado. Então, o setor dessa produção, desse modo, as empresas menores, as concorrências, elas não vão ter pique para competir com as outras empresas. Então, as empresas que fazem parte desse monopólio, eles aumentam o preço das suas mercadorias e conseguem enfraquecer o sindicato dos trabalhadores. O resultado, a riqueza do país, ela passa a ser concentrada na mão de poucas pessoas. Então, poucos ganhavam muito e muitos ganhavam pouco. Beleza? Nossa aula hoje, ponto base. Conquista do direito das mulheres. A discriminação ao negro, através da forte repressão da sociedade americana, da Ku Klux Klan, que era muito forte ainda na época. Os Estados Unidos saem da guerra, eles saem da guerra como uma potência econômica gigantesca que vai fazer com que o estado de vida americano, o American Way of Life, o estado de vida americano, o consumismo, a ideia da sociedade de consumo, começa a borbulhar na sociedade americana. E aí, para aumentar a produção, surgem dois modos de produção diferentes, que é o taylorismo, que cada operário tem a sua função, porém não de forma organizada, não como uma linha de montagem. E o fordismo, através de uma linha de montagem. Como assim? Cada operário com sua função ao lado da linha de montagem de uma esteira. E ao final dessa esteira, o automóvel já sai pronto. Então diminui o tempo de produção e aumenta a quantidade de produção. Beleza? E com isso, vai surgindo algumas empresas que vão controlar o mercado através do cartel, que é a combinação de preços, e essas empresas são chamadas de monopolistas porque elas promovem meios para controlar o mercado. Beleza? Então, encerro minha aula aqui para não alongar muito. Tchau, tchau, forte abraço para vocês e até a próxima aula.